Será que a minha timidez é um problema? Nesse vídeo eu vou falar sobre os sintomas de ansiedade social para a gente descobrir quando aquele medo excessivo de interagir socialmente, na verdade, é um problema grave que precisa de tratamento. Então fica no vídeo para saber. Oi pessoal, meu nome é Juliana e esse canal tem tudo sobre ansiedade social. Bom, eu queria começar me apresentando, já que esse é meu primeiro vídeo, mas é rapidamente, tá? Eu sou recém-formada, ainda vou colar grau do curso de Psicologia da Universidade Federal de São Paulo e eu tenho como nicho justamente falar sobre ansiedade social, falar sobre timidez, que são coisas que eu enfrentei muito na minha vida e eu quero compartilhar com vocês ferramentas da terapia cognitivo-comportamental que eu tenho aprendido tanto na terapia quanto na faculdade mesmo, essas ferramentas para ajudar vocês também. Tudo bem? Então esse é o motivo de eu criar esse canal. Eu também tenho um Telegram, vou deixar aqui na descrição o link para vocês se inscreverem. E nada mais justo do que começar o meu canal, o meu primeiro vídeo, falando sobre o que é ansiedade social e seus sintomas, tudo bem? Então fica até o final do vídeo para saber quais sintomas são esses. Agora, sem mais enrolação, vamos lá! Bom, o transtorno de ansiedade social, ele é um dos transtornos de ansiedade e afeta aproximadamente 13 milhões de pessoas no Brasil, segundo o levantamento do Congresso de Psiquiatria, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, aliás, e esse levantamento foi feito em 2019, tá? Então, com certeza, essa prevalência aumentou devido à pandemia, né? Quem não se afetou com a pandemia, minha gente? Com a questão do isolamento social, distanciamento social, a quarentena, lockdown. Então, com certeza, os sintomas dessas pessoas também que têm ansiedade social devem ter aumentado muito devido a esse isolamento, esse afastamento, essa falta de contato social. E muitas pessoas que têm ansiedade social, provavelmente na infância, ouvia que era apenas timidez, ouvia das pessoas ou dos pais, às vezes pessoas bem intencionadas dizendo, não, é só você enfrentar, é só você se expor. Mas nós que temos ansiedade social sabemos o quão difícil é, que não é simplesmente se jogar nas interações sociais e que de uma forma mágica vamos melhorar, né? Tem um jeito certo para isso, né? Por isso que existem tratamentos adequados para isso. Então, justamente por conta dessa necessidade do tratamento, é muito importante as pessoas saberem sobre esse transtorno da ansiedade social e os seus sintomas, porque às vezes tem pessoas que têm esse transtorno, mas acham que é apenas uma timidez, né? E não procuram um tratamento adequado para esse problema, que causa muito sofrimento, que não é frescura. Então, esse é o intuito desse vídeo. Então, para saber, continua no vídeo, tá? Bom, primeiro a gente tem que pensar que a ansiedade social é um sentimento que qualquer pessoa pode sentir. Então, tem a ansiedade social normal e tem a ansiedade social que é patológica, tá? Então, como que a gente faz essa diferenciação? Bom, a ansiedade social, ela é um sentimento, uma ansiedade que é sentida em situações sociais, certo? Então, qualquer pessoa pode sentir isso quando vai numa entrevista de emprego, quando vai conhecer uma pessoa nova, quando vai num lugar que não conhece. É normal a gente sentir ansiedade em situações assim, até quem não tem o transtorno, tá? Mas pessoas com ansiedade social, o transtorno, na verdade, de ansiedade social, a intensidade da ansiedade, ela é muito mais elevada. Então, essa pessoa com transtorno de ansiedade social, ela vai sentir uma ansiedade muito forte em situações sociais que outras pessoas normalmente não sentiriam. E além da intensidade ser maior, o sofrimento ser maior, a frequência também de situações que a pessoa sente a ansiedade
é maior, então tem mais situações sociais que a pessoa tem a ansiedade, tá? Então vamos saber agora quais situações que uma pessoa com ansiedade social pode sentir ansiedade, tudo bem? E outra coisa que eu esqueci de falar, o medo principal da pessoa que tem ansiedade social é com o que as outras pessoas vão pensar, certo? Esse é o medo principal. O que o outro vai pensar de mim? Essa é a preocupação central da pessoa com ansiedade social, tá? Com transtorno de ansiedade social. Então, a pessoa, ela vai ter essa preocupação excessiva com o que os outros vão pensar em situações, deixa eu olhar aqui minha colinha, em situações, por exemplo, conversas casuais, conversas com pessoas novas, conversas com pessoas conhecidas, conversas em grupo. Então, conversas assim casuais já são motivo de ansiedade para essas pessoas. O outro tipo de situação são situações em que eu tenho que desempenhar alguma coisa na frente de outras pessoas. Então, por exemplo, fazer uma palestra, assinar alguma coisa. É muito comum essa ansiedade de ser vista escrevendo. Outra situação de desempenho, qualquer outra coisa. Outra situação de desempenho. Bom, qualquer situação que eu tenho que desempenhar alguma coisa e que eu acredito que vou ser julgada negativamente pela outra pessoa por conta do meu desempenho, porque eu acredito, né, a pessoa com ansiedade social acredita que não está desempenhando bem, que o outro vai julgar negativamente, que ela é inferior e o outro é superior, então o outro sabe mais, entende? E eu até vou falar um pouquinho mais sobre isso, as cognições também das pessoas com ansiedade social, mas espera aí. Outro tipo de situação também são situações em que a pessoa acredita que está sendo observada. Então, por exemplo, enquanto come, tem muitas pessoas que com ansiedade social que tem muita dificuldade de comer em público, né, de comer no shopping, de comer na faculdade, enfim, em um refeitório. E, por exemplo, também tomar água, simples fato de tomar água na frente de outras pessoas já é um motivo de grande ansiedade. Andar, o simples fato de andar na frente de outras pessoas já causa ansiedade, porque a pessoa acredita que está sendo observada, que está sendo julgada e que todas as pessoas estão vendo ela e analisando ela em cada detalhe, e isso gera um sentimento muito ruim, um sentimento de vergonha. A pessoa acredita de modo excessivo de que os outros estão observando ela, de que os outros estão julgando cada detalhe do que ela está fazendo, e isso desestabiliza a pessoa de uma forma que isso afeta até o desempenho dela em seja lá o que ela estiver fazendo. O desempenho dela cai, porque ela tem uma preocupação muito excessiva em fazer de uma forma perfeita, e isso acaba tendo um efeito contrário, acaba não ficando perfeito, acaba ficando ruim e acaba confirmando, acaba fazendo com que se torne realidade aquele medo da pessoa, tudo bem, se torna um ciclo aí vicioso. Eu gosto de explicar tudo com a lente da terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem que eu escolhi, né? A psicologia, para quem não sabe, tem diversas abordagens diferentes, que são diversas maneiras de enxergar o ser humano, né, diferentes. E eu me identifiquei muito com a terapia cognitivo-comportamental e ela tem muitas evidências científicas de que funciona, realmente ajuda pessoas que têm o transtorno de ansiedade social, tá? Então eu gosto de explicar as coisas muito com essa lente, porque é a minha lente, querendo ou não, tá? Então, eu queria que vocês imaginassem aí uma personagem fictícia que eu vou chamar de Manuela, para explicar um pouquinho os 3 componentes que são muito importantes na terapia cognitiva comportamental, que são os sintomas fisiológicos, os sintomas cognitivos e os sintomas comportamentais, tá? Então, eu acho que assim vai ficar mais claro para entender, tudo bem?
Então, vamos imaginar numa situação que a Manuela, ela tem esse transtorno de ansiedade social, tá? E ela faz faculdade de engenharia e ela tem que apresentar um trabalho, né? Um trabalho em grupo, que faz toda aquela apresentação de slides. E aí chegou o momento de apresentar e ela é, sei lá, a última pessoa a falar, assim, na apresentação. Enquanto os outros colegas do grupo dela estão ali falando, fazendo a sua explicação e tudo mais, enquanto está chegando a vez dela, né, de falar, ela começa a sentir os sintomas fisiológicos, tá? Que seriam o coração dela sente. Tenta se colocar na situação. Ela sente o coração dela acelerar, a respiração dela começa a ficar ofegante, fica difícil respirar, a sensação de um bolo, que fica muito difícil dela respirar. Ela começa a ter tremor, a mão dela começa a tremer. Ela também tem sudorese, ela começa a suar e sente o rosto dela quente, que é um sinal de que ela está ficando vermelha, né, que é o rubor. Que são sintomas muito comuns, né, são sintomas de ansiedade e são sintomas bem comuns em pessoas que têm ansiedade social, é um ataque de pânico, né? Mas esse ataque de pânico, esses sintomas fisiológicos que podem assustar também, porque é ruim sentir isso, a pessoa, quando ela tem esses ataques de pânico, ela acha que não vai passar. É ruim, é bem desconfortável e quando estamos sentindo alguma coisa desconfortável, nós queremos que pare, né? É o nosso desejo, ninguém gosta de sofrer. A pessoa acredita, né? A pessoa com ansiedade social acredita que ela vai parar de sentir esse desconforto se ela se retirar da situação. Mas esse ataque de ansiedade, esse ataque de pânico, ele tem duração. Ele chega num pico e depois se acalma, tá? Então aquela ansiedade imensa que ela estava sentindo, aqueles sintomas fisiológicos que ela estava sentindo passariam. Mas ela tinha esse desejo de sair daquela situação para poder fazer com que para fazer com que essas sensações fisiológicas acabem. E isso poderia, né, desencadear e ela desistir de fazer o trabalho, simplesmente ir embora e nem tentar. Mas nesse caso, ela continua lá, tá? Mas ela continua sentindo aqueles sintomas fisiológicos. E coisas começam a passar na cabeça dela, que aí entra os sintomas cognitivos, tá? O que é cognitivo? É tudo que passa na nossa cabeça, tá? Podem ser pensamentos, crenças, enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Mas vamos supor que ela começou a ter diversos pensamentos, como: eu vou parecer boba, eu vou gaguejar, eu sou tão estranha. Então ela começa a ter diversos pensamentos sobre o que as pessoas vão achar, ela começa a fazer o que a gente chama de distorções cognitivas, ela começa a achar que ela não vai ir bem, né? Eu vou parecer boba. Então isso é uma catastrofização, é uma distorção cognitiva, então ela acredita que o pior vai acontecer sem evidências reais disso, tá? Ela também começa a fazer leitura mental, que é como se estivesse lendo a mente das pessoas, de acreditar que as pessoas vão pensar de forma negativa sobre ela. Mas tem diversas outras. E agora vamos partir para os sintomas comportamentais, né? Pessoas com ansiedade social, elas tendem a evitar muitas situações, tá? É não fazer, é faltar, é não aceitar um convite, é projetar a vida dela, montar a vida dela de uma forma que ela não precise se expor muito socialmente. Então, essa é uma maneira de evitação, e às vezes a pessoa vive de uma forma que ela nem gostaria, que ela não tá feliz. Mas é justamente para não se expor muito. Enfim, aqui no nosso exemplo da Manuela, os comportamentos dela poderiam sim ser fugir da situação, abandonar ali a apresentação, mas ela não fez isso. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que a pessoa com ansiedade social ou ela evita situações ou ela suporta
as situações sociais, mas com muito desconforto, tá? E vai ser o caso aqui da Manuela. Ela vai se manter lá, ela vai fazer porque ela tem muito mais a perder de não apresentar do que estar na situação e às vezes desempenhar de uma forma que ela não gostaria. Então ela prefere ficar. Então ela fica na situação, mas ela começa a ter evitações sutis. São evitações que a gente chama de comportamentos de segurança. Então o que ela faz? Ela tá lá com o papelzinho dela, com toda a colinha do que ela precisa falar e ela fica presa a essa colinha. Eu também tô com a minha colinha aqui do vídeo, né? O meu roteiro, mas eu não estou presa ao meu roteiro. Eu olho para ele às vezes para me lembrar do que eu tenho que falar. Mas ela, a Manuela não, na situação, ela ficou presa ao que ela tinha que falar. Ela ficou presa ao papel, né, ao caderno dela, e ela não olhou nenhuma vez para a plateia, né, para as pessoas que estavam assistindo ela. Então, essa foi uma forma dela suportar melhor a situação. É para isso que essas evitações sutis, esses comportamentos de segurança servem. Então, tenham isso em mente, que a evitação ela pode ser sutil. Bom, se você quer aprofundar um pouquinho mais sobre ansiedade social, tratamentos, origem da ansiedade social e tudo mais, ferramentas da TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, né, se você quer aprender isso, entra no meu grupo de estudos que eu tô fazendo, né, eu vou mudar aqui pro YouTube, eu tava fazendo esse grupo de estudos lá no Instagram, mas eu vou mudar aqui pro YouTube, onde eu vou fazer lives semanais, tá? São lives semanais, eu vou pra sexta live agora, se eu não me engano. E nessas lives nós estudamos um livro que é justamente sobre ansiedade social e com as ferramentas que ajudam a gente a enfrentar essa ansiedade. Se você tem interesse, você pode se inscrever no meu canal e acompanhar, ativar as notificações para saber quando eu estiver ao vivo. E se você quiser também, pode entrar no meu canal do Telegram, porque lá eu vou estar disponibilizando materiais complementares, com resumos sobre os temas tratados nas lives, tá? Então você pode entrar, eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar, tudo bem? E se esse vídeo foi útil para você, por favor, curte. E para você receber mais vídeos como esse, também se inscrever no meu canal, tudo bem? Se você tem alguma sugestão de vídeo, ou se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários também, tá? Então, obrigada para você que assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima!